E aí, como vão vocês? A nossa aula de história de hoje é para falar sobre um processo histórico que é longo e que vai passar por diversas fases. É um processo que vai trazer para nós vários personagens, várias movimentações e principalmente várias mudanças dentro do campo da economia, das relações sociais e principalmente na política. Nós hoje vamos falar sobre a Revolução Inglesa. Durante de 1640 a 1688, a Revolução Inglesa ela é dividida em três fases: Guerra Civil, Revolução Puritana e Revolução Gloriosa. Mas antes de a gente chegar nesse processo, né, nessa divisão de três fases e da guerra propriamente dita, né, da revolução propriamente dita, nós precisamos entender as origens, né, de onde é que vieram todos os acontecimentos sociais, todas as organizações, todas as dinâmicas que levaram a Inglaterra, em 1640, a entrar nesse processo de revolução. Tudo vai começar com a dinastia Tudor. Vocês devem lembrar, nós já falamos agora recentemente sobre o que foi o absolutismo, né, e sobre todos os mecanismos que esse sistema adotou para se fazer valer. Dentro da Inglaterra, o absolutismo ele vai encontrar dois grandes representantes, né, que são símbolos também da história da Inglaterra: Henrique VIII e sua filha Elizabeth. E aí estamos falando agora de dois grandes representantes da família Tudor, essa dinastia que é tão importante para esse processo de origem do que vai se tornar a Revolução Inglesa. Durante o governo de Henrique VIII, houve a Reforma Anglicana, que é quando ele rompe com a Igreja Católica, toma parte dos bens que a Igreja Católica tem, expulsa alguns membros da Igreja Católica da Inglaterra, e isso faz iniciar um processo de enriquecimento da dinastia Tudor e da própria Inglaterra, mas também um processo de inconsistência social, de tensões sociais, que vai levar à formação de grande parte do que vai ser esse processo da Revolução Inglesa. Em sua sequência vem Elizabeth. Dentro dos mecanismos que a gente conhece e que a gente sabe fazer parte do absolutismo, Elizabeth ela vai abrandar. Ela vai ter um governo que ela vai se preocupar muito com o bem-estar social. E é nesse período que a Inglaterra entra na sua chamada fase de ouro. Em 1603, em meio a todo esse processo de mudança na dinâmica social e na produção de economia, Elizabeth I morre sem deixar um filho, sem deixar um herdeiro ao trono. Esse é o fim da dinastia Tudor e o início da dinastia dos Stuart, que era uma família aí, herdeira ao trono mais próximo, mais diretamente ligada a Elizabeth I. Vale lembrar que todo esse processo que eu falei para vocês até aqui, da dinastia Tudor, e esse pequeno processo que eu vou falar para vocês agora, da dinastia Stuart, ainda não faz parte, propriamente dito, do que é historicamente considerado a Revolução Inglesa. Estamos falando apenas dos acontecimentos que levaram a Inglaterra até a Revolução Inglesa. Então, chegamos em 1603, início da dinastia Stuart. Primeiro rei da dinastia Stuart, Jaime. Jaime, ele tenta trazer de volta o absolutismo mais forte, que durante o governo de Elizabeth tinha sido abrandado. Ela pensou muito no bem-estar social, e é por isso que a gente fala também que a Inglaterra entrou numa época da chamada Era de Ouro, durante o governo de Elizabeth. Mas Jaime tenta trazer o absolutismo mais duro, que era implementado na Inglaterra antes do governo de Elizabeth, né? Então ele começa uma caçada aos católicos, mais uma vez, que tinha sido abrandada, porque vale lembrar, durante o governo de Elizabeth, foi liberado o livre culto dentro da Inglaterra. Jaime I corta mais uma vez isso, e aí começa uma perseguição aos católicos, mais uma vez, dentro da Inglaterra. Ele força o anglicanismo, inclusive para pessoas que já tinham outra religião, se quisessem continuar dentro da Inglaterra, e ele entra numa guerra, numa quebra de braço aí ferrenha com o parlamento inglês. E essa quebra de braço ela vai perdurar durante toda a dinastia Stuart, não somente com Jaime I, mas também com seu filho, Carlos I, que vai suceder o pai no trono, que falece, né, deixando aí a sucessão do trono diretamente para seu filho. Carlos I entra num processo de briga ferrenha com o parlamento muito mais grave, inclusive. Né? Inclusive, Carlos I faz com que toda a sociedade, e agora sim durante o governo de Carlos I, começa a se organizar diretamente o que vai ser a Guerra Civil Inglesa. Então, durante todo esse governo de Carlos I, a sociedade ela começa a se dividir. Alguns grupos apoiam o rei, outros grupos apoiam o parlamento. Dentro desse processo, surge aí os cabeças redondas.
A gentry, né, vale lembrar que é a nobreza rural, ela não apoia o rei dessa vez. Por quê? Todas as ideias, todos os ideais, né, aquele fortalecimento do absolutismo, perseguição às pessoas que não aos católicos, às pessoas que não seguiam a igreja anglicana, tudo que começou lá no governo de Jaime I, no governo de Carlos I, vai ser ainda mais exaltado. Né? Carlos I tinha um temperamento muito explosivo, bateu de frente com o parlamento, dissolvendo o parlamento várias vezes, e aí a gente entra naquela briga do dissolve o parlamento, a Inglaterra estava envolvida em várias guerras com outras coroas, restitui o parlamento, porque precisava da ajuda da nobreza e do exército inglês. Mas aí o parlamento ele vai fazer exigências, principalmente nesse sentido de controlar esse regime absolutista que Carlos I tentava implementar na Inglaterra. Então, quando ele não concorda com isso, dissolve o parlamento mais uma vez, governa por um período grande sem o parlamento, mas aí há a necessidade de restituir o parlamento, ele restitui o parlamento mais uma vez em 1640, volta a dissolver e restitui na sequência, para vocês verem aí como foi essa guerra. E por causa disso, né, tanta dissolução, restauração do parlamento, a sociedade começou a se dividir. Como eu falei, uma parcela da sociedade apoiava o rei e outra parcela da sociedade apoiava o parlamento. Repetindo, aí surge um grupo muito importante nesse processo, que é o chamado grupo dos cabeças redondas. Os cabeças redondas, eles se associaram à gentry, né, e se associaram ao parlamento nessa guerra aí, nessa briga, nessa organização contra o rei, né, contra todos esses mandados ditatoriais de Carlos I. Com toda essa organização, né, dentro da sociedade inglesa, começa a se configurar agora sim, né, os dois lados que estariam fazendo parte da Guerra Civil Inglesa, que vai começar em 1640, dando início agora, de fato, ao processo de Revolução Inglesa.